Olá, gente! Está começando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria. Mais uma vez estamos aqui, de máscaras, também com a nossa distância certinha, com todos os cuidados, para principalmente trazer informações para vocês que estão em casa nos acompanhando, nossos queridos telespectadores. Muito obrigada pela companhia de vocês, para a gente falar, claro, de saúde e qualidade de vida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia. E o mais importante, gente, chegando o inverno aqui no Rio Grande do Sul, já com aquela chuvinha, já com temperaturas mais baixas, e o cuidado principalmente que a gente tem que ter nesse período do ano, não só em relação à Covid-19, mas principalmente com resfriados, com gripes, com toda essa situação. E é por isso que no programa de hoje a gente vai falar sobre imunidade, para a gente ter uma boa imunidade, principalmente nesse período. E é por isso que a minha convidada de hoje, aqui no nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, é ela, minha querida amiga, minha nutri, querida Meidiá, que já estava com saudades também, Meidiá? Em casa no nosso programa. Obrigada por ter vindo, Meidiá, mais uma vez. Imagina, prazer tava é com todo saudade meu. mesmo. Tava com saudade também. Pra gente bater um super papo, Meidiá, pra gente falar tanto da importância disso, principalmente nesse período, para a gente cuidar da nossa imunidade, Meidiá. Um prazer mais uma vez tê-la com a gente, para a gente falar de um assunto tão importante como esse. Então, como é que a gente pode lidar com isso, Meidiá, para a gente ter uma imunidade um pouquinho melhor? O que acontece, um dos principais motivos, que contribuem, assim, que comprometem a nossa imunidade, são situações de estresse e questões de ansiedade, E fora outros, Mas já começando por aqui, porque por esses pontos, falando de estresse e ansiedade, que é uma situação que a gente está vivendo, Nós estamos ansiosos, nós estamos apreensivos, A gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não está podendo conviver socialmente como a gente é habituado. Estamos sentindo saudades das pessoas, saudades do abraço, e isso tudo mexe com o nosso psicológico. Exatamente. E acaba trazendo situações de estresse mais constante. A gente não tem como viver sem um dia de estresse, sem momentos de ansiedade. Mas o que a gente observa agora é que isso é constante. Tanto que a maioria das pessoas que eu converso, todo mundo teve ganho de peso em função de estresse e ansiedade. Só que o que muita gente não sabe, Meidiá, e é por isso que é importante a nossa conversa de hoje, é que a gente pode ao menos amenizar o nosso estresse e ansiedade com a nossa alimentação. Exato, exatamente. E tem outras questões também, porque essa questão da imunidade, a gente não vai conseguir beneficiar só com a alimentação. Sim. São um conjunto de condutas, de atitudes, digamos assim, Porque tem a questão da ansiedade, tem a questão da alimentação, tem a questão do estresse propriamente dito, tem a questão da nossa higiene, higiene básica, lavar as mãos, cuidar onde a gente toca, a higiene das frutas, das verduras. Então, é um conjunto de coisas. A gente não vai conseguir se proteger cuidando de um ponto ou de outro isoladamente. Nessa situação, a gente tem que cuidar no contexto. Então, primeira coisa é formas de amenizar essa ansiedade e o estresse, Daí, depois que isso estiver administrado, a gente rever junto a questão da alimentação, e as outras condutas. Então, a prática de uma atividade física que seja prazerosa, mas que seja prazerosa não por obrigação, Mesmo em casa, Mesmo em casa, tem muito vídeo no YouTube, tem muito aplicativo que tem aulas para a gente fazer em casa, de dança, de ginástica, enfim, tem vários tipos de atividade, meditação, oração, Cada um tem que buscar aquilo que vai beneficiar prazer, que vai trazer prazer e que vai fazer com que tu se sinta mais calmo e menos ansioso,
E aí, tendo administrado essas questões, daí a gente contempla também a questão da alimentação, rica em frutas, verduras, legumes, assim, uma alimentação básica, mas rica em frutas e verduras, porque são alimentos que têm uma riqueza de vitaminas e minerais, né? E isso favorece a nossa imunidade, beneficia a nossa imunidade. Além disso, a gente tem alimentos que são específicos, né, nesse propósito de proteger o nosso sistema imune, porque não é que a gente consiga aumentar a nossa imunidade, né? Sim. A nossa imunidade a gente não aumenta. Ou a gente tem uma imunidade boa, ou a gente está comprometido e tem uma imunidade baixa. Mas então, uma forma de ter uma boa imunidade é alimentos que são ricos em antioxidantes, como o alho e a cebola, principalmente quando consumidos crus. A gente pode usar eles num molho pesto, fazer um molho pesto em casa, fazer um guacamole, ou só passar ele rapidamente na frigideira, não cozinhar. Só dar aquela, né? Aquela douradinha. Né? O alho, a cebola, então as frutas que são ricas em vitamina C, né? A laranja, o kiwi, a bergamota. Aproveitar essa fase, né, que tem bergamota, laranja. Isso, são antioxidantes e ajudam nessa prevenção. Depois a gente tem também a própolis, né, que é um antibiótico natural, um anti-inflamatório, um antiviral. A própolis, ela tem, além de vitaminas do complexo B e alguns minerais, ela tem claramente essa finalidade de combater infecções, de combater viroses. Então, é natural, a gente pode fazer uso disso também. O gengibre, né, tanto em pó quanto na raiz, assim, quanto na forma de raiz, a gente pode, uma colher de sobremesa, no chá, no suco, onde a pessoa achar ali. O gengibre em pó, ele pode ser usado em preparações quentes, em sopas, no caldo do feijão. É uma forma da gente variar o sabor, né? Exatamente. Quem não é muito acostumado, e também se beneficiar na questão da imunidade, né? A gente tem os chás, né? Voltando à questão da ansiedade que a gente falou no começo também, a gente falou sobre atividade física e tudo mais. Exatamente. Mas tem os chazinhos que a gente pode fazer uso também, o chá de camomila, o chá de melissa. Eles têm propriedades fitoterápicas que são calmantes e que realmente contribuem, né? Então, nesse contexto todo, a gente tem um arsenal bem vasto para se proteger. E a gente tem o chá de equinácea também, que é uma planta, é um fitoterápico. Ela é uma flor, é conhecida como a flor do cone. Flor do? Cone. Cone. Na verdade, ela é como se fosse, ela é parecida com a margarida. Mas se encontra fácil assim? Só que ela é roxinha. Tu encontra ela nessas casas de produtos especializados, vai encontrar ela na forma de chá. De chá, já. E nas farmácias tu encontra na forma de cápsula, de extrato seco. Tá? Pode ser adquirida também. Pode ser adquirida também. Então, a gente tem estudos da equinácea, estudos já comprovados, casos clínicos, né, em que ela foi testada e comprovada com efeito como terapia complementar em casos de gripes. Olha, né, só. E infecções respiratórias. Então, não é que ela seja curativa no caso hoje que a gente tem do Covid, né? Mas a gente já tem estudos comprovados que essa planta, ela tem efeito positivo como terapia complementar em casos de gripes. No caso da H1N1 a gente tem estudos, e no caso de problemas respiratórios, infecciosos respiratórios. Pois é, né, Media? Porque a gente chega num período do ano, né, como a gente tinha conversado, eu trouxe até no início do programa, onde existe uma preocupação maior, principalmente para quem tem asma, bronquite, né? Porque a gente chega num período em que a gente já percebe, onde as temperaturas elas variam muito de um dia para o outro, né? Sim. A gente já está percebendo isso. Essa semana a gente já foi muito assim, isso, né? Exatamente. A gente tem temperaturas de 9 graus e no final da tarde a gente está com 20 graus. Então tem essa preocupação também.
E a gente sabe que, como tu bem falaste, é tudo uma questão de equilíbrio, um complemento, né? A alimentação complementa, os chás complementam e tudo mais. Mas é importante que a população, eu acho, né? Principalmente vocês que estão em casa nos acompanhando, tenham o hábito disso, né? Mediar, dessa alimentação mais saudável, principalmente nesse período. E principalmente na situação que a gente está vivendo, né? Sim, porque hoje a gente está nessa realidade do Covid, né? Mas a verdade é que o tempo inteiro a gente está expostos, nós estamos expostos a vírus, a bactérias, a micro-organismos em geral, né? Então, muitas vezes a gente vai ter contato e não vai acontecer nada, né? Mas em algum momento pode ali a gente estar com a imunidade um pouco baixa, um pouco comprometida. Então, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada, com as frutas, com as verduras. Muita gente não come fruta, muita gente não come verdura. Agora, o período do inverno, as pessoas diminuem mesmo o consumo de frutas em função do frio e das saladas cruas. Exato. Mas daí a gente tem as sopas, né? A gente tem os purês, a gente tem os legumes assados, legumes grelhados. Tem outras opções da gente continuar comendo, por mais que diminua o consumo da fruta, mas daí tem as opções de legumes, das sopas, que vão nos fornecer nutrientes também, que são importantes, e que vão nos beneficiar em relação à imunidade, à saúde em geral, né? E os compostos vitamínicos, Média, é uma opção também? É uma opção, com certeza é. Até porque a quantidade de vitaminas e minerais que a gente... Por que a gente sempre recomenda uma alimentação variada em frutas e verduras e não comer sempre a mesma fruta e sempre as mesmas verduras? É verdade. Diversificar. Porque frutas e verduras, eles têm vitaminas e minerais diferentes, né? Tu vai pegar uma fruta que tem vitamina C, sim, tá? E tu vai pegar uma que tem vitamina E. Não quer dizer que na E não tenha C, mas as quantidades são menores. São menores, né? Tem umas que tem mais, tem outras que tem menos. Então, tu não vai comer uma quantidade de frutas hoje que tenha todas as vitaminas. E nem todas as frutas para te conseguir comer, alcançar todas as vitaminas que tu precisa. Da mesma forma, os minerais. Então, a gente sempre recomenda variar, porque daí hoje tu comeu mais vitamina C, frutas que tem vitamina C, amanhã tu vai comer mais as que tem a vitamina E, as que tem a vitamina A, né? E isso serve para os legumes também. Mas é muito difícil aquela pessoa que consegue atender todas as recomendações, as necessidades diárias das doses de vitaminas e minerais que a gente precisa, inclusive por grupo etário, faixa etária que a gente se encontra. Crianças é uma necessidade, idosos é outra, adultos outra, gestante outra. É pela energia que cada um gasta, né? Exatamente. Então, os compostos, os complexos vitamínicos, eles contribuem sim. Só o que pode acontecer? Tu pode acabar consumindo doses elevadas de algumas vitaminas. Sem necessidade. Né? Porque tem vitaminas que o nosso organismo excreta quando em excesso, vitaminas e minerais, e outras não, ele acumula. E isso pode acabar levando a uma toxicidade, né? E provocando alguns danos no nosso organismo. Então, sempre antes de suplementar, a menos aquela pessoa assim, não come nada de fruta, não come nada. Essa com certeza ela é carente de tudo. De tudo. Né? Então, dificilmente ela vai ter uma toxicidade. Mas a ideia é que venha sempre pela alimentação primeiro e que a vitamina, os complexos vitamínicos venham a ser um complemento. Né? Então, é sempre importante passar com uma Nutri, né? Puxar brasa pro meu assado. Com certeza. Mas isso é importante porque a gente consegue prescrever exames, fazer isso, né, às vezes até pelo exame físico que a gente faz, a anamnese ali, questionamento sobre sinais e sintomas, a gente consegue já ver assim, ela tem excesso de vitamina tal, mineral tal, ou tem falta, e a gente já consegue ajustar. Na dúvida, a gente vai pedir o exame bioquímico mesmo, né, para verificar se tem carência de nutrientes ou não. Mas eles complementam sim. A gente segue a nossa conversa daqui a pouquinho, porque o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida faz um intervalo.
fiquem conosco, o nosso bate-papo está muito legal e tenho certeza que é de muito interesse de vocês, porque afinal de contas é saúde, é qualidade de vida. A gente já volta. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural Unimed Santa Maria. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Pampeiro SA. Unicred, prosperidade sem perdedores. FISMA, vestibular contínuo FISMA, ensino superior no seu tempo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Crescemos com uma falsa verdade em nossas vidas, em que um sempre precisa perder para o outro vencer. Mas quem disse que precisamos estar em um desses lados? Nós queremos construir uma outra realidade, um mundo de prosperidade sem perdedores. São novos tempos, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar. Chegou a hora de derrubar essa lógica e passar a enxergar mais as pessoas por trás dos números. Se você acredita na cooperação sem individualismo, venha com a gente. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card. Voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card. Abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E voltamos com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida. Obrigada pela companhia de vocês no nosso super bate-papo para a gente falar um pouquinho, principalmente para a gente que está em casa, né? Vocês que estão em casa nos acompanhando. Ainda a gente não voltou na normalidade, né? As coisas vêm se organizando, estão voltando aos pouquinhos com os cuidados que a gente tem que ter principalmente. Mas a gente sabe que a grande maioria de vocês ainda estão em casa. Então, a gente tem esse papel também de deixar vocês bem informados, trazendo dicas para vocês ficarem com sua saúde e qualidade de vida em dia nesta quarentena. E a gente segue o nosso bate-papo com a nossa Nutri Mediar, onde a gente está falando um pouquinho, né, Mediar, principalmente sobre essa questão da imunidade. E tu trouxe no primeiro bloco, né, algumas, claro, alimentação básica, mas principalmente citando algumas frutas, alguns alimentos, né, específicos para a gente manter principalmente essa questão da ansiedade, que é o mal do século, eu acho, né? Todo mundo sofre um pouquinho com isso. Sim, todo mundo sofre um pouco. Já é uma questão assim que está bem evidente no ser humano hoje, né? E diante deste cenário agravou bastante, acentuou bastante. Pois é, porque pra gente, né, eu digo assim, a gente estava sempre na rua, sempre em movimento. Tu atendendo sempre, né, Mediar, sempre, ou muito trabalho, sempre trabalho, às vezes a gente queria conversar com a Mediar aqui no nosso programa, era difícil marcar o horário, porque estava sempre em movimento.
E agora não. E a gente sente falta disso, né? Sim. A gente sempre sente falta. Então, Lídia, principalmente, o que o pessoal que está em casa, né, que está nos acompanhando, pode fazer para tentar amenizar, que está com a família inteira, com a criança, com o adulto, né, com o idoso também, para tentar ter essa alimentação um pouquinho mais saudável? Então, primeiro, ter os horários, né? Manter a rotina, né? Para quem está em casa, procurar manter a rotina dos horários das refeições, né? Ter o horário do café da manhã, ter o horário certo para o almoço, fazer a comida certinha, porque às vezes, hoje, né, tá todo mundo em casa, tô com preguiça, vou só fazer um macarrão, vou fazer só um carreteiro, um arroz com galinha, né, aquela coisa de uma panela só. Mas a verdade é que daí a gente acaba consumindo muito do carboidrato e além de ficar carente, né, isso de prejudicar a questão da nossa saúde, da imunidade, a gente acaba não ficando saciado o suficiente e querendo comer mais e comer mais e comer mais. Então a questão da gente manter a rotina de horários faz com que a gente se alimente nas quantidades mais necessárias mesmo, sem excessos, né? Então a questão da rotina de horários é uma coisa muito, muito, muito importante. A questão do que a gente come também, nesses horários também é muito relevante, né? Na questão de manter um peso saudável. Então, café da manhã com pão, com queijo, ovo, pode, né, passar o doce no pão quem passa, passar o requeijão, sempre procurar escolher as opções mais saudáveis e mais magras, né? A fruta, né? A aveia, quem gosta de comer aveia, ou quem não gosta do café, uma vitamina, um leite com uma fruta, uma torradinha, mas procurar não pular essa refeição. O lanche da manhã é uma coisa que a gente sempre já deixa em aberto hoje, né? Para aquela pessoa que tem fome durante a manhã, come uma fruta, toma um iogurte. Quem não tem, espera até a hora do almoço. Mas o almoço com arroz, com feijão, com carne, com uma verdura cozida, de preferência uma salada crua. Buscar novas formas diferentes de preparar aquele mesmo alimento, aquela cenoura, aquele chuchu, né, a beterraba, usar temperos diferentes, azeites diferentes, fazer mexido com ovo, fazer um espinafre refogado. Tem muitas ideias práticas assim que a gente pode fazer na hora, né, e já faz uma coisa diferente. O café da tarde, o lanche da tarde, isso também é muito importante para a gente não compensar na janta, porque isso é uma coisa assim que é o que mais acontece, né? A gente pula ali o café da tarde, não estou com fome agora, daqui a pouco mais eu como, e quando vê não comeu, e quando vê 7, 8, 9 da noite, a pessoa está morta de fome, e aí não tem o que baste, e aí a gente perde a nossa capacidade de fazer as escolhas saudáveis. Exatamente. Porque o nosso nível de energia baixa e o nosso cérebro entende que ele precisa daquilo que vai disponibilizar a energia de uma forma mais imediata. E aí a gente acaba sempre querendo os carboidratos refinados, né? Pois é. A massa, a pizza, o X, o pão. E aí a gente come de uma maneira compulsiva. Pois é, porque a grande maioria ainda, né, Média, está trabalhando em home office, né? Está em casa. E a gente sabe que, às vezes, tu está em casa, tu acorda um pouquinho mais tarde, tu está cansado. E tinha muita gente, né? Tem muita gente que estava acostumado, por exemplo, na correria do dia a dia, quando tudo estava normal, de comer em restaurante, em comer fora. Então ter as coisas, né? Exato. Não tem muito hábito de cozinhar em casa, de fazer as coisas em casa. E com certeza devem estar sofrendo um pouquinho mais nesse período. Então agora também é hora dessas pessoas se reeducar para tentar manter, né? E até aproveitar essa questão de estar em casa e criar uma intimidade com o fogão, com as panelas, com a cozinha. Prazer, né? Esse é o fogão, essa é a panela. Mas de repente se descobrir ali, né? Porque às vezes é uma coisa que tu não gosta, aí tu não faz. Aí passa um tempo, tu começa a fazer e tu descobre afinidades naquilo ali, né? E tem coisas muito saudáveis, rápidas, né? E saborosas. E não é muito
caro, vamos dizer assim, para se manter. Não, e hoje, assim, uma opção que a gente tem também é deixar os legumes higienizados, até pegando mais essa questão do vírus mesmo, Sim, que a sim. gente obrigatoriamente agora... Cuidado um pouquinho maior, né? É, bem maior. Então, assim, de já chegar e já fazer a desinfecção dos hortifrutis, tu já vai ter eles limpinhos na geladeira. Tu só vai cortar e refogar ou fazer no micro-ondas no vapor, e daí faz um frango, come um atum, um omelete. E é uma forma da gente comer bem, né, da gente se nutrir. Exatamente. E não ganhar peso, né, não ter o ganho de peso. Porque a noite a noite é uma coisa que sabota bastante. A gente parece que sente mais fome de noite, né? Geralmente porque a gente não come bem durante Pode o dia. ser, exato. Né? Porque isso é uma coisa assim, as pessoas que se disciplinam, né, para ter os horários das refeições e fazer, e principalmente não omitir o café da tarde, o lanche da tarde, essas pessoas lidam tranquilamente com a noite. Isso é uma coisa assim que a gente escuta, são poucas as pessoas que conseguem É as coisas de ser regradinho, colocar né? isso na sua rotina. Mas a pessoa que Exato. realmente se dispõe a isso, ela tem um resultado muito superior aos que não fazem. Ou seja, né, para o nosso pessoal de casa, gente que já está estourando também o tempo do programa, dá sim para manter uma dieta saudável em casa, mesmo com toda essa questão. É bom também não ter muita coisa em casa que dê aquele, Sim, né? Tipo, sim. eu falo por mim, gente, não tem muito chocolate, não tem muita coisa. Buscar ter esses alimentos mais saudáveis, lógico, né, Média? porque o fato, às vezes, de tu ter o chocolate, a bolachinha, Isso, os produtos o macarrão industrializados, instantâneo, né? o cup noodles, o que vai fazer? Tu vai achar, mas eu tô com uma preguiça, eu vou pegar isso aqui. É mais rápido Ou tu e nem fácil. tá com fome, nem é a hora da tua refeição, mas, sei lá, tu tá passando por ali, tu enxerga e Verdade. tu come, mesmo sem estar com fome. E é uma coisa que tu não precisa ter fome para comer, né? Tá ali, tu Então, assim, é uma coisa que sabota mesmo o esquema. E aí, o que acontece? Se comer um chocolate, tu não vai ter vontade de comer um pão. Verdade. Né? Então, tem as escolhas mais saudáveis e evitar ter esse tipo de alimento em casa. Não que não possa comer, né? Isso é uma coisa assim Tudo de, com né? equilíbrio, né, Média? Sempre, né? Nunca fui de cortar, assim, verdade. abolir, né? Porque a gente gosta e tá tudo certo. Mas assim, não pode ser no dia a dia, né? Porque senão isso acaba prejudicando mesmo. Verdade. Não é nem só a questão do ganho de peso, né? É a questão de que tem gorduras e acaba muito açúcar, muito corante, conservante. Acaba prejudicando a saúde mesmo, Com certeza. né? Comprometendo. Mediá, minha querida, quero te agradecer. Obrigada, tá? Mais uma que vez agradeço por ter sempre. vindo, por conversar com a gente, trazer essas dicas extremamente importantes, porque eu digo por mim, né? A gente sabe que a gente sofre nesse período, é muito difícil, a gente está se readaptando, a gente não tem às vezes muito esse hábito de ter essa alimentação, e em casa a gente já fica com um pouco de mais preguiça, bem como tu falaste, eu não vou cozinhar, e aqui tá mais fácil. Somos todos iguais. Somos humanos, né, Somos Mediá? humanos. Minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço, tá? um prazer imenso daqui. Tá certo. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Peguem essas dicas que a Mediá trouxe pra gente, né? Ainda dá tempo, a gente não sabe como vai ser essa situação daqui uma semana, um mês, 2 meses, né? Mas vamos tentar, já desde agora, a gente ter essa disciplina, né? Cuidar da nossa imunidade, principalmente, com todas essas dicas que a Mediá trouxe, né? Vamos cuidar da alimentação um pouquinho para a gente viver melhor, né? Tentar viver melhor nesse período, principalmente, deixa eu arrumar minha máscara aqui, nesse período de pandemia. Tá certo, gente? Obrigada pela companhia de vocês, e sábado que vem tem muito mais saúde e qualidade de vida aqui na TV Santa Maria. Tchau!